Como estudar literatura para o vestibular? Minha afirmação a respeito disso é a mais óbvia possível. A gente estuda literatura para o vestibular como? Lendo as obras. Mas, Joãozinho, como que eu vou ler determinada obra literária se eu acho aquele autor muito complexo, muito difícil, muito distante de mim? Eu tentei ler Guimarães Rosa, não entendi nada. Tentei ler Clarice Lispector, não entendi nada. Tentei ler Machado de Assis e não entendi nada. Como é que eu faço para ler e ter o entendimento de uma obra literária? Eu vou falar uma coisa aqui que vai na contramão do ensino da literatura no Brasil hoje, né? Talvez eu seja um cara ultrapassado, um cara retrógrado, velhinho, que tá usando um método que tá em desuso, mas eu não vejo nada melhor do que isso. Por mais que se pregue contra estudar as escolas literárias, por mais que se pregue contra saber da biografia do autor, vem uma galera e fala assim, você não precisa conhecer a escola literária, você não tem que saber nada da vida do autor para entender a obra se basta em si, a obra se basta por si, e eu digo um sonoro não somente. Por quê? Porque eu posso entender a obra literária apenas com a leitura fechada dela? Posso. Mas o estudo da biografia do autor, do contexto histórico, do contexto literário, potencializam o entendimento dessa obra. E aí, qual é a minha recomendação? Que você comece a ler uma obra literária por ler a respeito da escola a qual pertence determinado livro, pertence a determinado autor. Simples assim. Vamos estudar lá o Barroco para entender melhor Gregório de Matos? Sim, por mais que digam que isso não é importante, não é relevante. Vamos lá estudar o arcadismo para entender Tomás de Gonzaga, a Inconfidência Mineira, o Iluminismo? É por aí que a coisa começa a funcionar, na minha opinião. Faça primeiramente um estudo aprofundado, o quanto você puder, então, do contexto histórico, do contexto literário e da biografia do autor antes de abrir a primeira página do livro, cara. Tá certo? Antes de pegar ali, ó, Marília de Dirceu, beleza? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu tenho certeza que a tua leitura vai subir de entendimento, de compreensão e de gosto se você fizer esse preparo. E agora eu vou dizer uma coisa muito interessante e talvez até decepcionante. Eu faço vídeos no meu canal e vejo o pessoal fazendo vídeo por aí, alertando, ó, agora eu vou dar um spoiler, não assista agora, vá lá, lê o livro para depois você continuar assistindo. Pause, né? Não é pule. Pause o vídeo agora, vai terminar de ler para você continuar aqui. Como se a grande literatura, ela precisasse do mistério, precisasse de eu descobrir o que vai acontecer. Pode até ser que um livro ou outro isso seja relevante, mas no final das contas, a grande literatura a gente não lê para saber o que vai acontecer no livro. Porque geralmente as grandes obras, os clássicos, você já sabe o que vai acontecer no livro. Então não tem porquê eu ler, sei lá, uma tragédia do Shakespeare. Por que eu vou ler Romeu e Julieta se eu já sei o final? Tá entendendo? Ah, não me dá spoiler de Romeu e Julieta. Cara, todo mundo vai morrer. É o tipo de obra que termina por falta de personagem. Tá todo mundo morto. Não sobra ninguém no palco. Vamos embora. Tá certo? E por que você lê Romeu e Julieta mesmo sabendo o final da história? Porque aí que vai a grande riqueza da literatura. Você não lê alta literatura para saber o que acontece no livro. A gente já sabe o que acontece no livro, muitas vezes, no título de uma obra clássica, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Você sabe que ele vai morrer. Você sabe que ele já tá morto, inclusive. Não tem spoiler nenhum. Crime e castigo. O spoiler já tá no título. O cara vai cometer um crime e vai ter um castigo. E, portanto, você não lê uma obra literária de alta literatura para saber o que acontece no livro. Isso você já tem fácil por aí, no título do livro, nos, sei lá, resumos, nos comentários que o pessoal faz, século após século. Você já sabe o que vai acontecer no livro. Você lê literatura para saber o que acontece com você quando você lê esse livro. E geralmente o que acontece com você quando você lê esse livro vai ser diferente
se dali 2, 3, 10 anos você lê de novo, porque vão acontecer outras coisas, porque essas obras, elas estão aí há tantos séculos exatamente por causa disso. Não é pelo mistério do que elas trazem lá e o que vai acontecer no final, mas é por esse mistério do que vai acontecer comigo a cada vez que eu releio esse livro, mesmo sabendo o que acontece nele, no livro, porque eu não sei o que acontecerá comigo a cada leitura, a cada releitura, porque essas obras são de riqueza infinda, certo? Joãozinho, se você perdeu no teu contexto aí, não era para falar de literatura pro vestibular? É exatamente isso, é o ponto mais importante desse vídeo. Comece a ler e estudar para o vestibular, estudando o contexto histórico, o contexto literário, a biografia do autor e vem cá, antecipadamente, o que vai ter no livro. Leia uma análise antes que te prepare para você entender o livro, beleza? Porque se te derem esse caminho prévio do que mais ou menos prestar atenção, do que mais ou menos você ficar concentradinho ali, essa leitura certamente vai ser mais produtiva e você vai conseguir entender melhor o livro e com certeza você vai conseguir responder melhor as questões de vestibular. Então, a minha sugestão é: estude o livro antes, inclusive enredo. Ah, Joãozinho, mas eu ainda quero ficar na minha, eu ainda gosto da surpresa e tudo mais, beleza? Se assim você o fizer, tudo bem, só que depois dessa leitura é imprescindível que você vá a essa análise. Se você não faz antes, faça com certeza depois. Eu recomendo, faça antes. E daí, para encerrar esse vídeo, eu humildemente tento contribuir com isso, tá? Com essa parte de preparar o caminho para você entender, interpretar melhor, ler melhor essas obras e acertar questões dos vestibulares. Você pode fazer isso de várias formas. Tem análises, resumos por aí, em vídeo, em canais, em sites, gratuitos, pagos. Só acredito que você deve usar desses mecanismos, dessas estratégias, desses produtos que existem por aí na internet de um modo geral. E eu, humildemente, ofereço o meu trabalho de análises, de resumos, de questões, de comentários, de obras variadas para o vestibular. E essas análises você encontra no nosso site, obrasliterárias.com. Se você quiser me dar a honra de estudar melhor essas obras comigo, ótimo, seja bem-vindo. Se não, estude em outro canal, em outra plataforma, em outros sites, mas não deixe de ter esse amparo anterior à leitura e, caso não faça anterior, posteriormente à leitura das obras literárias para os vestibulares e, por que não, também para a vida. É isso. Até a próxima. Diga um tchau.